45 anos de idade. Amém. Amém. Aleluia. Que alegria estar aqui, meu irmão. Essa festa linda. Lembra que eu corri aqui, gente? Eu recebi o convite da pastora Ana. É lógico que eu vou, é uma honra. Tinha uma parte de fora aqui, né? Eu acho que tinha um corredor, não sei se era aqui, a parte lá de baixo. Eu corria tudo isso aqui, lembro direitinho. Em casa tem umas fotos ainda, pastor, reveladas. Não sei se é Pirapora, não sei onde é. É um rio, foi um batismo. Aí tá o senhor lá. Isso, tá o senhor lá no churrasco. Meu pai tava magro ainda. Todo mundo lá. Essa foto guardada até hoje. Que Jesus amado. Que alegria. E saber que as portas ainda continuam abertas, porque esse ambiente é um ambiente de promessa. É um ambiente onde é uma palavra do Senhor, meu irmão. O homem não fecha a porta. E o Senhor, Ele mantém vivo essa casa até a vida dele. Ou nós iremos, ou Ele vem nos buscar. Aleluia. Que alegria estar aqui. Pastor Paulo mandou um abraço. Pastor Paulo, infelizmente, ele passou por um procedimento cirúrgico no domingo. E hoje ele está em tempo pós-cirúrgico, né? Está com sonda. Então ele está mais debilitado. Aí eu peço que a igreja esteja em intercessão pela minha casa. Mas já deu tudo certo já. Né? Ele mandou um forte abraço. Ele queria muito estar aqui. A pastora também, mas a pastora está cuidando dele. E Deus tem guardado a nossa casa. Então a igreja mandou um abraço para vocês em nome de Jesus. Amém. Quem veio ouvir uma palavra do Senhor Jesus aqui? Glória a Deus. Pega na sua mão aí a Bíblia, a palavra revelada do Senhor. Abra comigo no livro de Lucas. Ali com meus irmãos da igreja da Fornalha. Deus abençoe a vida de vocês. Pastor Mauro, Deus abençoe em nome de Jesus. Livro de Lucas, capítulo 1. Você gosta de Bíblia, meu irmão? Aleluia. Aleluia. A gente vai ler um pouco de Bíblia hoje. Capítulo 1, versículo 26. Você encontrou? Glória a Deus. Vai dizer assim: e no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, para uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E o anjo se aproximou-se dela e disse: salve, tu que és muito favorecida, ou agraciada, sua tradução, o Senhor está contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o, ela ficou perturbada com o que lhe disse, e pôs-se a pensar que tipo de saudação seria essa. E o anjo lhe disse: não temas, Maria, porque tu achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, a qual porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. Então disse Maria ao anjo, presta atenção nesse ponto, vai ser crucial. Então disse Maria ao anjo: como será isto, visto que eu não conheço homem algum? E respondendo o anjo lhe disse: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te sombreará. Por isso também o santo nascido de ti será chamado Filho de Deus. E eis que tua prima Elizabeth também concedeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para ela, que era chamada estéril. Glória a Deus. Siga no seu lugar, querido, glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor, irmão. Glória a Deus. Meus amados, mediante essa festa, não há tema maior do que eu falar do Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, o Deus Altíssimo que concebeu a terra, que sobre as suas mãos há o controle de todo o universo.
aonde ele é o primeiro e sempre será a primazia dada a ele, ao convite, ao melhor convidado desse ambiente, que é Cristo Jesus. Ao se tratar de um aniversário, 27 anos dessa casa, é uma promessa que nasceu há 27 anos atrás. Mas antes dessa promessa nascer há 27 anos atrás, ela foi gerada, ela foi sonhada e ela foi necessária passar por um parto. E antes desse parto, ela passou por uma gestação. Mulheres dessa casa sabem que são mães, como é difícil gerar, como é difícil o período de gestação, do crescimento dos 9 meses até esse filho nascer. Essa igreja é uma promessa que não é mais criança, não é mais adolescente, agora é um adulto, maduro, aonde cresceu através da palavra, como Jesus nos ensina, que cresceu em conhecimento e em graça. O ponto que precisamos aprender, primeiro eu quero que você crava na sua cabeça uma mensagem, no livro de Mateus capítulo 24, versículo 6, vai dizer que há tempo de rumores de guerra e guerra, mas o versículo vai ser bem simples, dizendo: não vos assusteis, é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é chegado o fim. O que lemos no contexto aqui é que no livro de Lucas, capítulo 1, nós entendemos que Deus, ele sabe de todas as coisas. Sobre a sua mão está o poder de tudo. Tudo é dele, tudo veio dele, tudo voltará para ele. Ele não perde o controle de nada, ele sabe de todas as coisas. A gente consegue compreender dentro desse livro de Lucas, o capítulo 1, a gente vai esmiuçar, vai aprofundar dentro desse contexto. Maria recebe a visita do anjo, o anjo do Senhor vai até ela dizendo: Maria, você é agraciada, e você, Deus encontrou em você uma virtude diferente, pois você é diferente perante todas as mulheres. Maria está recebendo uma promessa. Essa promessa está chegando ao coração de Maria no período da sua idade entre 14, 16 e 18 anos. Ela conceberia o Messias prometido, a maior promessa bíblica já escrita até os tempos de hoje. Abraão seria o pai da fé, Isaac seria aquele que daria início sobre a promessa, Jacó seria aquele que daria início ao tempo, ao povo de Israel e às 12 tribos. Esmiuçando um contexto levantado como Samuel, o juiz, o profeta, o sacerdote, promessas que são grandes biblicamente dentro do contexto. Isaías, o profeta messiânico. O contexto diz também sobre João o Batista, aquele que batizava em água, mas aquele que viria após batizaria em fogo. Várias promessas dentro da Bíblia, mas uma só promessa é maior do que todas elas, e quem está recebendo é uma simples menina, uma menina na sua idade de 16 a 21 anos de idade, recebendo a maior promessa. Quem? O Messias, aquele que viria, aquele é o ponto do Antigo Testamento, ao ponto de dentro do jardim, Deus havia anunciado perante a serpente: serpente, virá um que pisará sobre a tua cabeça. A palavra já vinha revelando a vinda do Messias, e aqui ela começa a se concretizar, aqui ela começa a se cumprir, e todas essas promessas, nenhuma é maior do que a promessa do Messias. O que chama a atenção é que ela está em um dia comum, ela está vivendo a sua vida da maneira de seguinte forma, com o seu marido, mas o contexto sempre conta, e você sabe que ela era uma mulher virgem, que não havia ainda deitado sobre uma cama com um homem. A palavra diz que o anjo a visita e diz: mulher, sobre o teu ventre virá o Jesus, o Messias, aquele que é o Filho de Deus, aonde dele será dado ao trono de Davi, e esse trono não há de passar, e esse trono há de se cumprir. Certa vez ela vai indagar isso ao anjo. A palavra diz que ela se espanta com a manifestação dessa presença, e o anjo já liberou uma palavra, e todas as vezes que o Senhor permite que alguém entregue uma palavra ao teu coração, não é que vai acontecer por sua vontade, é que o Senhor já escreveu no céu que vai acontecer, mesmo você querendo ou não. O que acontece no contexto é que ela está se espantando, e a primeira coisa que ela pergunta para o anjo é: como te dará isso? O que me chama a atenção é que ela chega diante da presença, ela chega diante do anjo que se revela a ela, dizendo que era um anjo enviado pela parte de Deus, e ela está duvidando daquilo que Deus poderia fazer. Aliás, ela tem razão para isso, porque era uma mulher virgem, era uma mulher que não tinha se relacionado
acontecer. Quantas vezes na nossa vida o Espírito Santo do Senhor levanta profetas e profetizas e entrega a palavra do céu ao nosso respeito, dizendo que vai cumprir, dizendo que vai honrar, dizendo que vai edificar, dizendo que vai levantar, e a primeira coisa que fazemos, nós entregamos a confiança ao Senhor. Não fazemos isso. Primeira coisa que vem à nossa mente é o comportamento de Maria. Perguntamos: Senhor, mas como se dará isso se eu não tenho a maneira de fazer? Senhor, como se dará isso se eu não tenho a seguinte forma, a ferramenta correta para exercer aquilo que o Senhor está dizendo? Eu vim aqui nessa noite da parte do Senhor para te dizer que todas as palavras que o céu revela ao teu respeito, todas as palavras que Deus diz ao teu respeito, Ele não está preocupado com a ferramenta que tem na tua mão, Ele não está preocupado de como você vai fazer. Todas as palavras que descem do céu, ela vai se cumprir. Se não tem ferramenta, Ele vai trazer a ferramenta. Se não tem a parte financeira, Ele vai trazer o financeiro. Se não tem a estrutura, Ele vai gerar a estrutura. Maria está se comportando dizendo: como se dará isso? E o anjo está dizendo: não é como, é porque já vai acontecer. Eu acredito que o anjo estava falando para ela: Maria, a sua função não é questionar, a tua função é receber a palavra e se colocar disponível à promessa do Senhor sobre a tua vida. Eu vim aqui nessa noite entregar algo do teu coração. Você que é duvidoso, você que tem algumas dúvidas, algumas revelações que você recebeu há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, e até hoje ela não se cumpriu. Talvez seja uma dúvida no teu coração, talvez seja um comportamento de Maria dizendo: como se dará se eu não tenho a possibilidade? Deus está dizendo: passa 5, 10, 15, 30 anos, mas a promessa há de se cumprir na tua vida, Maria. Não precisa perguntar: Senhor, como? Porque quando Ele vem, Ele não entrega pela metade, Ele não entrega 70%, Ele não entrega 80%, Ele entrega 100%. Se Ele vai dar casamento, Ele vai dar marido, Ele vai dar filho, Ele vai dar neto, vai dar bisneto. Se Ele vai te honrar na área financeira, Ele vai abençoar no CNPJ, Ele vai abrir a estrutura, vai abrir a loja. Se for para abençoar o teu ministério, Ele vai levantar mantenedores, pessoas que irão financiar a promessa do Senhor na tua vida. Deus não vem à toa, Deus não unge cabeça errada, Deus não derrama o olho de qualquer jeito. Quando Ele decreta no céu, há de se cumprir, há de se cumprir. Eu estou na presença de Deus aqui. Eu vivo promessas. Quantas pessoas não vivem promessas, Diego, que às vezes duvida, que às vezes questiona, que promessas da minha vida, que até hoje eu ouço Deus falando através de profetisas, confirma a primeira, confirma a segunda, confirma a terceira. Eu não consigo compreender de como vai se fazer dessa maneira, como vai se materializar, mas eu coloco a minha fé diante da presença, porque entende, a fé é o firme fundamento, não das coisas que se vê, mas das coisas que se espera. Fé naquilo que já é criado não é fé, mas fé naquilo que ainda vai acontecer é o firme fundamento de todas as coisas. Ei, Deus está te chamando hoje para um ambiente de fé. Ei, sim. Deus está me chamando nesse período para um ambiente de fé. Qual é o ambiente de fé, pastor? Entenda, a fé não se aplica naquilo que já está criado. Fé se aplica naquilo que ainda não se vê. Fé se aplica naquilo que não faz sentido humanamente. Fé se aplica naquilo aonde cientista não explica e jornal ainda não mostrou. A fé. O Senhor hoje te convida para um ambiente de fé. Quantas promessas você carrega aí? Quantas palavras você já ouviu e ela não se cumpriu até os dias de hoje? E por não ter se cumprido, você acha que não vai acontecer. Mas existe um tempo debaixo dos céus e existe um modo que Deus quer trabalhar. Voltando para o contexto, ela engravida. E por ela engravidar, em gestação, meu irmão, é festa. Gestação é alegria, pastora Ana. Quando há uma gestação dentro de uma casa estruturada, é notícia de festa. É notícia que regozija a casa. O cheiro, o perfume se exala e todos se alegram com isso. O contexto vai dizer que, por conta disso, ela vai até diante de Elizabeth, vai contar sobre a promessa sobre a sua vida. Mas quando ela chega diante da promessa,
coração. O João, o Batista, dentro do contexto para você entender. A promessa ela traz alegria. A promessa ela tem que gerar no teu coração festa. A promessa não pode gerar dúvida. A promessa não pode gerar um ambiente de caos. A promessa não pode gerar um ambiente de interrogação. Mas a promessa precisa gerar dentro de você um ponto de confirmação. Aleluia! A promessa precisa gerar dentro de você um ponto de alegria. Mas compreenda uma coisa que a gente aprofunda. Uma promessa para nascer não é fácil. E existe um livro que se chama 1001 Chaves de Sabedoria, e nela tem uma frase que me chama a atenção, que é: as lutas sempre marcam o nascimento de um milagre. Grava isso. As lutas sempre irão marcar o nascimento de um milagre. E gestação não é fácil. Gerar não é fácil. Só as mulheres sabem que dor que é essa de parto. Só as mulheres que já geraram sabem como é ter alguém sendo gerado dentro de você. Ao mesmo tempo tem alegria, mas quando ela vai chegar ao ponto de nascer, algumas coisas vão mudando. Alguns ambientes já não são mais acessados, já não andam de qualquer forma, já não deitam de qualquer forma. As dores se tornam comuns. As perdas de sono se tornam comuns. As preocupações se tornam comuns. Mas não é porque se torna comum que deixa de ter alegria dentro da casa. Porque promessa ela vai mudar o ambiente. Já percebeu que se você ouve história de quando um filho nasce, reúne toda a família? Já percebeu que quando você talvez nasceu, ou teu filho nasceu, trouxe de volta a intimidade que tinha se quebrado dentro da tua casa? Foi essa criança ser gerada que o Senhor restabeleceu a amizade que tinha quebrado dentro da casa. Porque promessa ela traz de volta aquilo que se perdeu. Mas você entende, gestação dói. Gestação, ela vai começar a trabalhar o corpo da mulher. O corpo da mulher ela já vai se expandindo, os órgãos se expandem, o esqueleto se expande, a costela se abre, porque está sendo gerado algo, promessa. Só que não é as dores que vai impedir a promessa nascer. Tem uma mulher dizendo assim: estou sentindo dor, está doendo, estou perdendo sono, mas não é maior do que a alegria de carregar alguém dentro de mim. O que está acontecendo no contexto é que Maria, ela está carregando um milagre. E a primeira prova de que o milagre vai gerar dor antes dele nascer, o cheque começa a fechar. Então eu quero chamar a tua atenção aqui hoje, para você se identificar dentro desse contexto. Se você carrega uma promessa, talvez o cerco vai fechar para você. Se você carrega uma promessa, talvez as dores vão começar a ser geradas dentro de você. A palavra do Senhor diz no livro de Lucas, capítulo 2, e os seus versículos primeiros, que houve uma contagem na nação, sendo de Belém, aonde era necessário ser pagado tributos. José agora ele está pegando Maria, que já está gestante, e ele se desloca para essa cidade, para a contagem da nação, para realizar essa viagem, para fazer esse pagamento. Só que o contexto diz que dentro desse capítulo, Deus orienta a José ir para Belém. Só que a distância de onde eles estão até chegar a esse ambiente é como um tempo de 140 quilômetros. É como daqui está andando aí de carro, você gasta 1h30. Mas naquele tempo não tinha carro. Naquele tempo não tinha moto. Naquele tempo não tinha ônibus, não tinha metrô, não tinha avião. Naquele tempo se andava a pé. Naquele tempo se andava de jumentinho. Mas só andava de jumentinho quem era bem financeiramente. O contexto está contando para a gente que essa distância vai dizer que agora José está levando Maria grávida em cima de um animal. Não está indo no metrô como você se desloca para ir aos ambientes que você gosta. Não está indo de avião para os ambientes onde você tira férias. Está dizendo que tem uma grávida indo em cima de um animal carregando a promessa. Ponto a dar luz. E é isso aqui que vai travar a minha mente. É que ela está nos últimos dias de gestação. E entenda, ela está passando pelo deserto. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Deserto não é lugar fácil. Deserto é lugar de dificuldade.
Deserto de dia é muito quente, de noite é muito frio. É por isso que na travessia do povo de Deus no meio do deserto, de dia ele colocou uma coluna que iria refrescar o povo, e de noite ele colocou uma coluna de fogo onde iria aquecer o povo. Deserto é um ambiente de caos, deserto é um ambiente de perseguição. Lembra do bom samaritano? Aonde ele apanhou, aonde ele foi assaltado? No deserto. Agora tem uma mulher carregando uma promessa, que aonde ela não queria carregar, mas o anjo a visitou, e por conta disso ela aceitou carregar essa promessa em cima de um lombo de um animal, em um ambiente perigoso. Ela está passando num ambiente onde ela sabe que ali tem saltadores que poderiam assaltá-la. Eles estão passando num ambiente onde ali tinha ladrões que poderiam roubar o jumentinho e atrapalhar a travessia deles. Então uma mulher gestando, e além dela sentir a dor de gestar na barriga, ela está sentindo dor na coluna, porque ela está em cima de um animal. Ela já não tem mais condição de andar. Se o contexto diz que tem um jumentinho, é porque ele estava facilitando a maneira dela de ser transportada. Está no deserto. E no deserto a gente não tem muito acesso à água. No deserto, se a gente não levar o pão, a gente não encontra pão no meio do caminho. No deserto, se você não se preparar, passa fome. Mas tem uma mulher com uma criança no ventre dizendo, é promessa de Deus. Aí na mente dela eu consigo compreender que ela está dizendo, como é promessa de Deus, eu estou carregando aquilo que é dele em cima de um jumentinho atravessando o deserto. Então uma mulher está dizendo assim, recebi a visita do anjo, recebi a promessa do Messias que viria. Aí ela está perguntando, será que é promessa mesmo? Será que procede do Senhor aquela palavra que eu recebi da profetisa, que minha casa iria mudar e hoje está o caos? Será que é promessa mesmo, dizendo que eu vou gerar a promessa que vai salvar a minha família, mas os meus familiares estão presos, envolvidos em ambientes que não deveriam, e o meu casamento está ruim? Será que é promessa? Será que é promessa porque Deus disse que iria restaurar o meu casamento, mas o meu casamento não vejo resposta? Será que é promessa? Será que é promessa porque Deus falou que iria me levantar sobre as nações, que iria me levantar sobre as igrejas para ministrar e pregar, e parece que eu estou escondido há anos? Será que é promessa? Será que é promessa porque Deus falou que sobre mim iria se levantar uma família, e até hoje eu não vejo casamento? Será que é promessa? Será que é promessa? Deus disse que iria me honrar na área financeira, Deus disse que iria me honrar na área de estudo, na faculdade, e até hoje a maneira de finança não chegou. Será que ainda é promessa? Tem uma Maria carregando o Messias. Ela está dizendo assim, eu recebi o Mestre, eu recebi o Rei, eu recebi o Emanuel, Deus conosco. Será que é promessa? Estou carregando aquele que veio para se entregar pela humanidade, mas estou passando pelo deserto e passando em cima de um jumentinho. Será que é promessa? Quantas perguntas você tem feito no teu coração? Quantas perguntas você tem questionado diante do Senhor? Quantas perguntas você tem apresentado diante do Senhor em cima do embasamento da promessa na tua vida? Mas deixa eu te dizer uma coisa aqui da parte do Senhor: engano é achar aquele quem carrega a promessa que vai ser gerado na facilidade. Enganado é aquele que acha que carrega a promessa, carrega a palavra que vai ser gerado em ambiente de facilidade. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus ele vai fechar o cerco porque ele precisa trabalhar o teu caráter. Deus ele vai fechar o ambiente, ele vai tratar você no deserto porque ele precisa tratar o teu coração. A pergunta que eu te faço hoje, você veio aqui atrás de uma resposta, e se Deus te entregar a tua promessa hoje, tu está pronto? Tu está preparado? Tu está maduro o suficiente para carregar a promessa? Tu está bem mentalmente para Deus mudar a tua história? É por isso que Deus te leva para o vale, é por isso que Deus te coloca no deserto, porque ele primeiro trata o teu caráter. Deus está tratando Maria, dizendo: Maria, tu quando ele nascer, tu vai observar, não o ambiente, não o presente, mas você sempre lá lembrar da perseguição, do vale, das lágrimas, das dores que você gerou antes dele nascer. Você precisa entender que toda promessa, ela vai te tirar do lugar do conforto. Antes dessa igreja ser gerada, do eu do pastor, do
empregos, planejamos obras, planejamos viagens, mas quando o ministério vem, nós abrimos mãos de tudo isso. E nós não abrimos mãos, e eu vou ser sincero, por vontade própria, é porque um dia o amor nos constrangeu, que a gente se entrega ao propósito. A gente precisa entender que toda promessa vai me tirar do lugar do conforto. Maria estava num ambiente tranquilo, e Ele permite para que entendemos que para a promessa nascer, precisamos estar cercados de luta. Jesus não está nascendo de qualquer forma. Jesus não vai nascer em um ambiente tranquilo. Jesus está nascendo em um ambiente de luta. E a Bíblia nunca vai revelar, nunca vai ensinar que quem carrega a promessa e quem anda por pé vai ficar estagnado. A palavra vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. O Senhor hoje te tira do ambiente de estagnação. O Senhor hoje te tira. Você veio aqui para festejar, mas o Senhor